Então vamos continuar de onde nós paramos ontem. E vamos ler em 1 Reis 11:11. Pelo que disse o Senhor a Salomão, pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Haddad, o Edomeu. Ele era da semente do rei em Edom. Versículo 26. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zeruá, também levantou a mão contra o rei. Versículo 42. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo o Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12, versículo 3. Enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje foreis servo deste povo e o servireis, e respondendo-lhe, lhe falareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Versículo 15. E o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a sua palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Versículo 21. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, e voltaram segundo a palavra do Senhor.
Seria interessante estudar capítulo 13, mas vamos passar para capítulo 14 e versículo 21. Capítulo 14, versículo 21. E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, Amonita. Versículo 25. Sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e ainda tomou tudo. Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito, e em lugar deles fez o rei Roboão escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Versículo 30. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita, e Abião, seu filho, reinou em seu lugar. Então, era só isso que eu estava pensando em ler. Então, ontem nós notamos que sempre foi a vontade de Deus que Ele fosse o líder exclusivo e único sobre o seu povo. Mas a nação de Israel olhou para as outras nações ao seu redor, viram que eles tinham reis e administração um pouco diferente, e eles pediram um rei. Nunca foi a vontade de Deus, mas Deus permitiu que assim fosse. Saul foi escolhido, depois Davi, depois Salomão, do qual nós falamos ontem. E durante os reinados daqueles três, a nação estava unida. Mas nós chegamos agora a esta parte triste da história, porque depois de Salomão, o reino ficou dividido. 10 tribos no norte, Israel, e 2 tribos no sul, Judá. Vamos ver daqui a pouco que o primeiro rei da parte do norte, ou seja, Israel, foi Jeroboão, um homem ímpio, que fez horrores nos seus dias e fez com que o povo de Deus pecasse contra Deus. Ele foi o primeiro. E todos os reis depois dele, os reis de Israel, 99,9% mal e bem mal. Mas o povo tinha escolhido e Deus permitiu. No outro lado, Judá, Roboão foi o primeiro rei. Depois da divisão, ele era da linhagem de Davi. Salomão era filho de Davi e Roboão era filho de Salomão. E nós vamos ver, nós queremos estudar mais esta parte, porque em muitos sentidos os reinados de Judá foram muito mais positivos
E há muitas lições boas que nós podemos aprender. Mas basta dizer, para introduzir o assunto hoje, havia pessoas que queriam fazer a vontade de Deus e outras pessoas que não queriam. E nós notamos aqui no reinado de Salomão, um homem que fez muita coisa boa, um homem que se esforçou para colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, um homem que fez o melhor possível até um certo ponto, mas no fim da sua vida, ele se desviou muito do caminho certo. E nós terminamos a reunião ontem pensando na tristeza que Salomão encontrou na sua vida. A tragédia que ele trouxe para o povo de Deus. E nós começamos a leitura hoje com este versículo triste. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Então, meus irmãos, vamos começar aqui. Vamos pensar bem. O que aconteceu? E nós vamos, nos nossos estudos esta semana, encontrar vários princípios que se repetem. Temos um aqui. Então vai haver repetição durante a semana. Mas eu julgo, se o Espírito de Deus achava bom repetir estes princípios, então vale a pena a gente repetir mais ainda. Porque são lições e princípios que nós precisamos pegar bem e compreender bem na nossa vida cristã. Então o que aconteceu? Deus colocou perante Salomão estatutos, o caminho certo, princípios divinos, e Salomão seguiu. E enquanto ele seguia, eu não vou dizer que estava tudo bem, mas estava bem melhor. Mas quando Salomão se desviou do caminho certo, foi atraído por mulheres, depois pelos deuses daquelas mulheres, daquelas nações pagãs. E quando ele se desviou do caminho certo, a coisa começou a ir de mal a pior. Até o ponto de dividir o povo de Deus. Meus irmãos, é uma lição solene para a gente começar o nosso estudo hoje, mas vamos pegar bem. Será que nós compreendemos que desobediência tem um preço altíssimo para ser pago? E você diz, não, mas com certeza o homem merecia, olha os horrores que o homem fez. Sim, mas nós temos o mesmo problema que pecadores têm, né? O pecador diz, tudo bem, eu sou pecador, mas eu não tenho pecado tanto quanto o vizinho. Nunca fiz os horrores que ele fez. E o crente pensa, olha Salomão, a desobediência dele.
nunca fez nada igual. Mas, meus irmãos, nós temos que compreender que desobediência é desobediência. Seja um pecado grave como nós temos aqui na vida de Salomão, ou seja uma desobediência, eu não vou dizer uma desobediência pequena ou menor, porque Deus nunca minimiza. Deus nunca diminui a gravidade de qualquer ato de desobediência. Voltamos para Gênesis capítulo 3. Adão e Eva, o que eles fizeram? Para nós pouca coisa. Para nós um simples ato de desobediência não foi nada. Mas para Deus, meus irmãos, aquele ato único estragou a comunhão com Deus e estragou a raça humana por inteiro. Será que há aqui nesta reunião um irmão, uma irmã, e os irmãos não perceberam ainda, mas vocês sabem que existe alguma coisa na sua vida que não está de acordo com a palavra de Deus? Eu não estou sabendo de nada. Eu não estou acusando ninguém de nada, mas eu só quero falar isso, meus irmãos, e deixar um aviso com todos nós, inclusive eu. Desobediência é desobediência e tem um preço altíssimo para ser pago. Talvez não já. De repente demora um pouquinho. Quem sabe o resultado só vai aparecer daqui a uns meses, daqui a uns anos. Mas digo de novo, meu irmão, desobediência tem um custo altíssimo. Que Deus nos guarde. Por isso, os nossos irmãos falam sobre certos assuntos e quem sabe alguém pensa que falam demais sobre certos assuntos. E para você pouca coisa, mas os irmãos de mais experiência têm visto através dos anos que uma coisa que começa pequena hoje, daqui a 10 anos é grande coisa. Uma coisa que começa e a gente quase nem percebe, só aqueles irmãos de discernimento percebem. E eles falam sobre aquele assunto, avisam, porque sabem que quando algo mal começa, é difícil parar. E Salomão, ele começou com uma mulher. Não tinha nada errado com isto, mas nem vou repetir o que nós lemos ontem. A coisa saiu de controle. E o resultado? Divisão, guerra, batalhas, tragédias sem fim naquele povo que pertencia a Deus. Mas vamos mais adiante e pensar um pouco sobre este filho de Salomão, Roboão. Ele era o filho único de Salomão. Então, o herdeiro, na linhagem certa, ele foi constituído rei sobre Judá.
Só que Jeroboão, não dá tempo para entrar nos detalhes sobre ele, mas Jeroboão era um homem poderoso e ele tomou conta das 10 tribos do norte de Israel. Pode ler todos esses capítulos em casa para preencher as vagas que não dá tempo para falar hoje. Então, Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. E nós lemos que bem no início, temos a história em capítulo 12, que enviaram e o mandaram chamar, e Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Roboão, o teu pai agravou o nosso jugo. Então, Roboão, será que você vai fazer a mesma coisa? Alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então, Salomão era um homem duro. Não sabia. Mas Jeroboão disse, e aquelas colegas dele: olha, Roboão, o teu pai nos fez sofrer muito. Então, Roboão, você muda de ideia um pouco, de estratégia um pouco, e daí a gente vai viver em harmonia, uma grande família, vamos viver juntos e nós vamos servir vocês. E Roboão não sabia o que fazer. Então ele perguntou para os anciãos: olha, temos esta proposta, esta dificuldade, eu não sei o que fazer. O que os irmãos acham? O que vocês acham? E eles falaram. Mas havia ali um grupo de mancebos, um grupo de jovens. E Roboão, ele conhecia bem, eram da idade dele. Então ele foi e falou com o jovem: o que vocês acham? E agora, Roboão ficou com aquela decisão. E, infelizmente, ele achou melhor seguir o conselho dos jovens. E não dá tempo para pensar em muito mais detalhe, mas vamos pensar só neste princípio. Será que nós que somos jovens, ainda sou, né? Eu acho. Pode me corrigir depois se não concordar. Será que nós que somos jovens respeitamos o conselho, o ensinamento, as orientações de irmãos de mais idade e de mais espiritualidade e de mais maturidade? Será que é assim? Eu digo, meus irmãos, não é sempre que idade indica espiritualidade. Não é sempre que idade indica maturidade, infelizmente. Mas eu estou pensando em irmãos de mais idade, de mais experiência, homens de Deus. Quando temos que tomar uma decisão e ficamos em dúvida, qual seria o melhor caminho? Claro que nós oramos e nós buscamos a direção de Deus para aquela decisão, mas não faz mal conversar com outros sobre o assunto. O que eu faço? O que o senhor acha?
E aí? O que eu vou dizer agora, né? Se os irmãos de mais experiência concordam com o que eu quero fazer, aí eu aceito o conselho deles. Se outra pessoa concorda com o que eu quero dizer, o contrário daqueles irmãos de mais experiência, daí eu deixo eles por enquanto e eu sigo o conselho do outro, porque mais fácil. Meus irmãos, fazendo isso é algo muito perigoso. Mas eu imagino que acontece muito mais do que a gente percebe. Porque nós temos os nossos planos, não faz mal, é bom ter planos. E nós queremos fazer uma certa coisa, nós temos em vista o progresso da obra de Deus, a bênção do povo de Deus, com certeza. E nós temos um plano. E é bom, meus irmãos, minhas irmãs, chegar perto de um irmão de responsabilidade, de confiança e perguntar: o que o senhor acha sobre isso? E só uma palavrinha para tais irmãos de mais confiança, de mais espiritualidade. Os jovens têm a liberdade de chegar na sua casa e conversar com você sobre qualquer assunto? Ou será que o jovem pensa: eu não vou falar com ele porque ele vai espalhar para a igreja toda. Eu não posso colocar a minha confiança nele. Ou será que o jovem vai pensar: não, mas ele não é um bom exemplo. Ele se diz ancião e ensina todo mundo, mas olha, não tenho confiança nele. Que Deus nos guarde disso e que os nossos irmãos que têm um lugar de responsabilidade na igreja de Deus sejam acessíveis. Então, quando o irmão de mais idade, de mais experiência, diz para mim: olha, eu acho que não é uma boa ideia. Então chega. Eu vou fazer igual. Se o irmão não gosta, se ele não concorda, ele não está pensando como Deus está pensando. Eu estou convencido que é a vontade de Deus. Eu vou fazer, independente de qualquer outro pensamento de qualquer outra pessoa. Quando isso acontece, meu irmão, vai devagarzinho. A coisa não está dando certo. Não está indo bem. E você precisa ter muito cuidado. Se os irmãos de mais experiência estão dizendo: olha, cuidado, então cuidado é preciso. É triste, sabe, quando um crente toma uma decisão os outros percebem facilmente que não é a vontade de Deus. Mas aquela pessoa insiste naquele caminho, vai, segue, e percebe também que não está dando certo. Mas não tem a coragem de dizer: olha, eu errei, vou voltar para trás. Não, a pessoa insiste e faz de tudo para que funcione. E não funciona nunca, porque não é a vontade de Deus. Meus irmãos, que Deus nos guarde desta atitude.
e que tenhamos a humildade suficiente para dizer publicamente, se for necessário, olha, me desculpa, mas eu errei feio. Não é fácil, mas às vezes nós temos que admitir, olha, eu estava tentando fazer alguma coisa e não era a vontade de Deus. Então, nós precisamos de todos estes ingredientes: oração, palavra de Deus, conselho bom de homens de mais experiência e que Deus nos ajude em todas as nossas decisões. Então, vamos deixar o capítulo 12, porque o tempo está correndo. Só um pequeno detalhe mais perto do fim do capítulo. Roboão veio a Jerusalém e ajuntou toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, e tinha 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Tá? Então, Roboão ajuntou 180.000 escolhidos e resolveu ir à batalha contra Jeroboão, querendo reinar em todo o território das 12 tribos. Mas temos um detalhe interessante. Um senhor chamado Semaías. Então, quem aqui conhece Semaías? Quem aqui poderia escrever uma folha de A4 sobre a vida de Semaías? Não posso. Temos poucos detalhes sobre ele, mas olha só. Ele era um profeta do Senhor e ele disse: olha, assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. E agora, Roboão, o que você vai fazer? Olha só este Jeroboão, que coragem! Será que não seria bom sair e derrotar o homem e ganhar todo o território? Seria uma grande vitória. Mas o que o senhor falou? Ai, você é um profeta do Senhor? Então tá bom, tá resolvido. Eu não vou. Vai. Seria bom, meus irmãos, se todos nós tivéssemos a mesma atitude, né? Ficamos em dúvida. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Essa decisão ou aquela? E daí nós abrimos a nossa Bíblia e diz aí em palavras bem claras: não faça. Então está resolvido. Ah, não, mas será que isso quer dizer o que parece? Não, acho que não é bem assim. E a gente começa a imaginar e fazemos desvios e colocamos outras coisas e interpretamos a passagem de acordo com o nosso plano. Bem sabendo que diz aí, em palavras bem claras, a vontade de Deus. É bom, meus irmãos, quando o Roboão escutou uma vez que não era a vontade do Senhor. Tá bom, eu aceito. Resolvido. Isso é bom. Mas vamos lá. Vamos para capítulo 13, é um capítulo muito interessante, mas não dá tempo para falar sobre isso agora. Em capítulo 14, nós temos uns detalhes interessantes
E, na realidade, são os últimos 11 versículos que falam sobre Roboão. E também tem detalhes em 1 Crônicas, mas eu estou deixando todas essas leituras com os irmãos para fazer em casa, para colher todos os outros detalhes. Capítulo 14, versículo 21 diz: Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá de 41 anos de idade. Era Roboão quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor elegera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Escutando? E era o nome de sua mãe Naamá, Amonita. Versículo 31. O último detalhe que nós temos sobre este homem era o nome de sua mãe Naamá, Amonita. E você diz, mas por que não diz era o nome do seu pai Salomão? E no último versículo, era o nome do seu pai Salomão? Era verdade. Mas olha só, parece que estamos vendo aqui a conclusão. Por que será que o homem não era perfeito? Por que será que, obviamente, o homem não era da mesma altura do seu pai? Naqueles dias bons, estou me referindo. Por que será que Roboão não fez exatamente o que o pai dele fez? Vamos ver daqui a pouco um exemplo. Eu acho, meus irmãos, que este detalhe está aqui para nos mostrar a influência da sua mãe na sua vida. Sabe quem era a sua mãe? Não era uma senhora de Deus. Não era uma serva de Deus. Era uma daquelas mulheres pagãs. Ela era uma daquelas mulheres que desviou as afeições, o coração de Salomão, para ele se desviar e adorar aqueles deuses falsos. E o problema, meus irmãos, é o seguinte: conseguiu fazer isto com o marido. E parece que deixou uma influência na vida do seu filho. Que deixou uma marca na sua vida. Que nunca foi removida. Vamos falar um pouquinho para as mães aqui. Mães novas e mães antigas. E mães de filhas que são mães. Eu acho, minhas irmãs, que nós pouco percebemos a influência que uma mãe tem na criação do seu filho ou da sua filha. Uma mãe que está com aquela criança 24 horas por dia, dia e noite, e você diz, mas seria bom se tivesse folga. Eu entendo. Mas eu quero dizer para as minhas irmãs, passando por lutas e dificuldades, e não é nada fácil. Tantas preocupações com os filhos, e quanto mais crescem, quantas mais dificuldades surgem, e mais preocupações, e tanta coisa. Mas minha irmã,
você se lembra que você está criando o seu filho para Deus. E você tem uma grande responsabilidade perante Deus para ensinar e encaminhar aquele filho nos caminhos certos e divinos. Custe o que custar. Que Deus ajude a cada mãe a fazer. Não estou dizendo que os pais não se envolvem nisso também. Mas a mãe que tem mais contato, mais tempo, pode influenciar o seu filho, ou para o bem, ou para o mal. Mas olha só, tem que terminar. Nós lemos em versículo 25 de capítulo 14, sucedeu, pois, que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Tá? Então, já dá para ver que vamos enfrentar um problema. Né? Este homem, rei de onde? Do Egito. Nunca saiu muita coisa boa do Egito. A não ser o povo de Deus quando escaparam. Faraó, aquele homem diabólico, aquele homem controlado por Satanás que oprimiu muito o povo de Deus. E aqui vem mais um, Sisaque, o rei do Egito. Sabemos que na Bíblia, Egito nos fala do mundo. Vamos pensar bem. Egito nos fala do mundo. E este rei do mundo saiu do Egito e subiu para onde? Para Jerusalém. A cidade sagrada. Aquele lugar que Deus escolheu para colocar o seu nome. A cidade santa. E o rei do mundo saiu daquele lugar e subiu para Jerusalém. Meus irmãos, Sisaque ainda existe. Egito também ainda existe. E nos nossos dias, o rei deste mundo, o Deus deste século, ele está fazendo um grande esforço para atacar o povo de Deus, o povo santo, o povo que pertence a Deus. E ele está fazendo um grande esforço, já que sabe que tem pouco tempo. Ele acredita, talvez mais do que nós, que a vinda do Senhor se aproxima. Ele sabe que está derrotado e condenado. E ele se ocupa, se esforça 25 horas por dia. Eu sei que só tem 24. 25 horas por dia. Todos os dias. E na forma, na figura do mundo. Ele está subindo contra o povo de Deus. Mas vocês dizem, eu não sabia. Então, quem sabe por isso ele tem tido tanto êxito? Olha o que ele fez. O que o Sisaque vai fazer em Jerusalém? O que será que ele vai fazer? Ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. E ainda tomou tudo,
Também tomou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Eu não sei se eu preciso explicar muito, meus irmãos, mas só para enfatizar bastante este princípio. O diabo, na época de Sisaque, e o mesmo diabo de 2012, onde é que ele encontrou os tesouros? Em Jerusalém, na casa do Senhor. Que pena que não tinha ninguém para defender a casa do Senhor em Jerusalém. Depois passou para a casa do rei. E ele encontrou escudos de ouro. De onde vieram os escudos de ouro? Salomão tinha feito e deixado. Mas Isaac chegou e levou tudo. Todos os tesouros da casa do Senhor. E parece que não foi muito difícil. Chegou, entrou, levou e se foi. Meus irmãos, será que nós não estamos perdendo os tesouros da casa do Senhor? E você diz, roubaram os ventiladores aqui uma vez. Não é isso. Não é isso. Será que nós estamos perdendo o ouro das nossas reuniões? Isso. Ouro sempre fala de Deus. Ouro puro, mais ainda. Será, meus irmãos, que o diabo está entrando na forma do mundo? E o mundo está entrando nas nossas vidas e roubando de nós a presença de Deus? Será que por isso as reuniões muitas vezes parecem formalidades frias? Será possível que por isso pregamos o Evangelho e poucos resultados? Meus irmãos, eu imagino que o mundo e o diabo têm infiltrado tanto as nossas vidas e têm tirado tanto o ouro, a presença de Deus, a apreciação pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, e está roubando muita coisa que pertence a Deus. Mas Roboão estava lá. O que houve? O Isaac roubou os escudos de ouro. Isso não é nada. Eu vou fazer uns escudos de cobre. É a mesma coisa. E se Isaac roubou os escudos de ouro, não é fácil. 5 minutos vamos fazer escudos de cobre. Coloca no lugar e ninguém vai notar a diferença. Se Roboão e Isaac e os outros não notaram, eu imagino que Deus notou. Então, meus irmãos, será que nós estamos perdendo a presença de Deus e colocando outra coisa? Tentando tapar a realidade e substituindo a presença de Deus com outra coisa. Olha, tem acontecido muito na história do povo de Deus.
E Roboão, a última coisa que ele fez na sua vida, ele substituiu o ouro por cobre. Um substituto muito fraco. Mas, meus irmãos, que Deus nos ajude a nos lembrar destes princípios. Se Deus se agradou em colocar a sua presença, o seu nome em Cachoeirinha, na Igreja de Deus, então, meus irmãos, nós temos a responsabilidade de defender a verdade, de defender o povo de Deus e a palavra de Deus e a Igreja de Deus até a morte. E se CISAC chega na rua, ficamos de alerta. Vamos fazer de tudo para que o inimigo não infiltre, para tirar das nossas vidas, né? Isso que acontece. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, das 7 à meia-noite. Trabalho, 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 trabalho. É bom. Só que domingo não sobrou nada para Deus. O mundo levou o ouro durante a semana. E temos que arrumar outra coisa, cobre, para oferecer a Deus no primeiro dia da semana. Às vezes reuniões não se desenvolvem como a gente planejava. E eu tenho que dizer que esta reunião se desenvolveu de uma forma bem diferente do que eu pensava uma hora atrás. Mas essas coisas não acontecem por acaso. E que Deus nos ajude a pensar nestes exemplos da antiguidade e aprender as lições que, obviamente, o Espírito Santo de Deus deixou para nós.